Pessoal, o que são os efeitos de contrato? Eu, particularmente, eu gosto muito dessa parte, né, do estudo do efeito de contrato didático, porque nós, enquanto professores, é algo que a gente faz de maneira consciente, sabe? E quando a gente tem, né, esse conhecimento teórico, a gente começa a refletir sobre nossas ações. Mas qual é o grosso, né, a definição grossa de efeitos de contrato? Os efeitos de contrato, eles são reproduzidos, gente, em situações que o aluno está quase fracassando, ele está quase errando. Mas o professor, ele dá um jeito, certo? Ele baixa os objetivos, né? Ele nivela por baixo os objetivos de aprendizagem dele. Ele cria situações para que o aluno, ele acabe tendo a sensação de que ele acertou, certo? Então, são essas situações. O aluno está quase errando, aí o professor vai lá e, não faça isso aqui, dá uma dica, diz, não, você está certo, mesmo não estando totalmente certo. Então, os efeitos de contrato, eles surgem, certo? Nessas situações. Vamos ver aqui o que os teóricos dizem. Os efeitos de contrato são produzidos diante da tentativa de evitar o eminente fracasso das situações de ensino. Nesse contexto, cria-se a ficção de que uma determinada aprendizagem está se consolidando, envolvendo alunos e professores numa falsa ideia de que a situação está seguindo adequadamente. As cláusulas do contrato didático estão sendo cumpridas e os alunos estão modificando sua relação ao saber. John Laerte diz o seguinte: a negociação contínua do contrato didático tende a nivelar por baixo os objetivos de aprendizagem em função do desejo do professor para que seus alunos alcancem sucesso em suas atividades, tentando facilitar a tarefa apresentada. No entanto, essa facilitação pode camuflar o fracasso da aprendizagem. Então, gente, quando está ocorrendo a iminência de um efeito de contrato, o que é que acontece? O professor, ele vê que o aluno está ali quase fracassando. Então, ao invés de ele tentar conduzir ele, né, à aprendizagem, ele facilita a tarefa dele, certo? Ele praticamente guia ele no caminho da resposta para que ele acerte, certo? Então, aí há a reprodução de um efeito. Passou um som aqui na rua. Então, a gente tem uma tipologia de efeitos, tá certo, gente? E eu vou trazer aqui para vocês, tá? Em cada efeito, eu trouxe um exemplo, que foi também um recorte da minha dissertação. Não foi algo que eu encontrei no campo, né? Mas foi algo que eu criei, né? Digamos assim, só para exemplificar. O primeiro efeito, gente, é o topázio. Diz o seguinte: esse efeito aparece em situações em que o professor fornece explicações abundantes, ensinando pequenos truques, algoritmos e técnicas de memorização, ou mesmo indicando pequenos passos no problema e facilitando as estratégias, encarregando-se dessa forma de uma parte essencial que deveria ser responsabilidade do aluno, contrapondo-se à intenção do professor. As explicações abundantes, elas podem impedir a compreensão dos mesmos. Gente, se eu pudesse definir esse efeito com uma palavra, eu diria dica. É aquele momento que o aluno está quase errando, aí a gente diz, não, pense direito. Não é assim, isso aqui é um X, você tem certeza? A gente começa a fornecer dicas, sabe, gente, de maneira sutil, e o aluno, ele acaba pegando a resposta, mas não porque ele compreendeu o problema, mas porque, por meio das nossas dicas, ele acabou criando uma trilha para a aprendizagem, certo? Então, o exemplo que eu trago diz o seguinte: um professor, ele questiona os alunos sobre a forma do gráfico da função afim e acaba dando dicas que levam os alunos à resposta correta. Então, por exemplo, ele diz o seguinte: o gráfico da função afim é formado por uma ré. Veja, eu falei, né? O que os alunos vão fazer? Eles só vão completar com tá. É uma reta. Então, fica todo mundo feliz porque os alunos, eles conseguiram, né, chegar a dizer que era uma reta. Mas quais foram as formas que fizeram com que o aluno chegasse a essa resposta correta? O professor, ele praticamente deu a resposta. Então, outro exemplo também, digamos que em uma situação, né, que ele está trabalhando com a função afim, ele trabalha, sei lá, em uma função afim diz o seguinte:
a parte fixa dessa situação é tanto e a parte variável é tanto. E pede para o aluno montar a situação, montar a lei de formação. Aí o aluno está todo embaraçado, aí o professor fica. Lembra, a parte fixa é o coeficiente o quê? A parte variável é o coeficiente o quê? Vê. Começa a dar dicas, ensinar truques, macetes, que faz com que o aluno, ele meio que pegue um atalho no processo de aprendizagem, chegue à resposta correta, no entanto, não consiga aprender o conceito, tá? E como eu falo, esse efeito, principalmente, é algo que a gente acaba, enquanto professor, a gente acaba fazendo na sala de aula de maneira, assim, automática, sabe? Não de maneira maliciosa. É porque é da natureza do professor. O efeito Jordan, gente. O efeito Jordan, ele é uma variação, né, do efeito Topázio, e ele se refere a quando o professor, ele diante do fracasso do aluno, né, ele valoriza um comportamento comum do aluno como saber científico, tá? Então, eu trouxe o seguinte. Gente, quando a gente trabalha função afim, né, existe uma situação clássica que sempre é usada para a introdução do conceito, que é aquela situação do taxista, né? Do taxímetro. Então, o efeito Jordan seria a mesma coisa de dizer o seguinte: o aluno, ele entendeu aquela compreensão do taxímetro, ok? Então, eu poderia dizer que ele compreendeu, nesse efeito, eu poderia dizer que ele compreendeu o que é função afim, certo? Então, o que foi que aconteceu aí? O professor, ele acabou banalizando saber. Ele viu que o aluno ele ia errar, e ele acabou dizendo, poxa, você compreendeu isso aqui, certo? Então, você sabe função afim. Mas, na realidade, o que ele compreendeu foi uma situação específica e até cotidiana. Mas ele não compreendeu o que realmente é a função afim, tá? O deslize metacognitivo. Gente, o deslize metacognitivo é quando o professor, ele baixa o nível do saber científico, certo? E acaba adotando um discurso ligado ao senso comum para atingir aquele aluno, certo? Então, ele está lá no campo, digamos assim, nos conceitos acadêmicos, ele viu que o aluno não foi atingir, e ele vai baixando, 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 e ele chega em um nível do senso comum, e ele acaba apresentando um conceito científico como se fosse aquele saber do senso comum, tá? É importante a gente frisar que, principalmente na educação matemática, a gente discute muito essa questão de trazer na sala de aula questões relacionadas ao cotidiano do aluno, ao próprio senso comum, para trabalhar os conceitos científicos. Só que a diferença que ocorre nesse efeito é o seguinte: essas ideias, elas são trazidas para a sala de aula, mas elas não são diferenciadas do saber científico. Então, não é nada demais a gente trazer uma situação cotidiana, uma situação do senso comum, né, um conceito do senso comum para a sala de aula, desde que a gente possa fazer os distanciamentos necessários com o saber científico, né? A gente pega essa situação para dar o pontapé e depois a gente institucionaliza o saber. Só que no efeito de deslize metacognitivo, a gente não faz essa institucionalização, certo? O saber científico é considerado essa ideia do senso comum. Como exemplo, eu trouxe uma ideia que eu esqueci de colocar a referência, mas quem trabalha com ela, né, quem discute ela, é Marcos Bessa, que se refere à analogia da paternidade e da maternidade dos quadriláteros. Eu não sei se vocês conhecem, né, mas muitos professores, eles acabam trabalhando, né, as famílias, entre aspas, de quadrilátero, por meio dessa analogia de paternidade e maternidade. Então, o retângulo é pai do quadrado, o paralelogramo é pai do retângulo, o retângulo é pai do quadrado, por meio dessa analogia, né, da paternidade. Então, gente, não há nada demais a gente trabalhar com essa analogia. Só que se você trabalhar somente com essa analogia da paternidade e da maternidade e não discutir os conceitos que subjazem, né, a essa analogia, por que o retângulo ele é considerado pai do quadrado, né? Trabalhar essa questão científica dos conceitos, das definições, se você se centra só nessa analogia, você está cometendo um deslize metacognitivo, porque você está trabalhando uma analogia, né, uma ideia do senso comum e tratando ela como saber científico.
O último efeito é o uso abusivo de analogias, tá? O uso abusivo de analogias, ele se refere, né, ao uso demasiado de analogias. Certo, gente? Então, assim como no deslize metacognitivo não havia problema da gente trabalhar com ideias do senso comum, desde que a gente promovesse, né, essas diferenciações entre o que é senso comum e o que é saber científico, com as analogias não há nenhum problema da gente trabalhar na sala de aula. Então, eu gosto bastante de trabalhar com analogia. É muito interessante você trabalhar com analogia. Só que é o seguinte, veja o nome do efeito. Uso abusivo de analogias. Só que se você só trabalhar com analogias, o que é que vai acontecer? Você vai reduzir aquele saber científico àquela analogia. Certo? Você vai tirar, né, o caráter válido daquele saber e trabalhar somente com as analogias, certo? Um exemplo bem difundido na questão do ensino de álgebra é aquele exemplo da balança, né? Quando se trabalha com equações, que a balança, ela representa a igualdade, então ela tem que estar equilibrada para formar uma equação e tal. É interessante o uso daquela balança para um contexto inicial. Só que à medida que você avança, né, nos conceitos, você não pode trabalhar mais com aquela balança, gente. Por quê? Porque quando a gente trabalha com equações de números negativos, né, que possuem números negativos, como é que a gente vai representar nessa balança pesos negativos se pesos negativos não existem, tá? Então, o problema é esse. O que é que configura-se como um uso abusivo de analogias? Você usar a analogia e você não diferenciar essa analogia do saber científico, certo? Você usar tanto ela que ela acaba se tornando, né, entre aspas, o que deveria ser um saber científico. Eu trouxe aqui outro exemplo. Como eu falei, eu trabalho bastante com função afim, que é quando o professor, ele define a função afim como sendo composta por uma parte fixa e uma parte variável. A gente sabe que é feita, né, bastante essa abordagem no contexto escolar, só que tem um momento que tem que ser feita a institucionalização do que é a função afim, certo? Porque quando você trabalha com a parte fixa e com a parte variável, você não contempla os casos especiais da função, que é a função constante, que não possui variável, parte variável, e a função linear, que não possui parte fixa, certo? Então, a analogia ela é interessante, sim, mas tem um momento que a gente precisa abandonar essa analogia e institucionalizar a questão do saber, tá? Eu trouxe aqui, ó, mais um recorte, né, da minha dissertação, com um efeito Topázio. Então, eu vou explicar a situação para vocês. O professor está trabalhando em uma situação que ela não, para montar, né, a lei de formação da função afim, só que ela não diz explicitamente quais são os valores dos coeficientes da função afim. Então, ela diz o seguinte, a função aumenta tanto ao aumento de cada unidade da variável dependente, a função independente, aliás, a função diminui tanto com o aumento de uma unidade da variável dependente, certo? Os conceitos, eles são meio que camuflados. Então, o professor, ele tende, né, a perceber que o aluno, ele não vai saber interpretar essa situação, até porque é uma situação nova para ele, e ele começa meio que a dar dicas, vê? Ele diz, para cada unidade aumentada de x, a função diminui uma unidade. O que é que ele está dizendo aí com essa informação? O que é esse menos? Diminui unidade? O que é que ele quer dizer com isso? Que informação é essa? Isso é valor inicial ou taxa de variação? Então, percebam, nessa fala do professor, ele começa a frisar, né, alguns termos que estão expostos lá no enunciado do exercício, para que no final ele possa, né, coloque aí as possibilidades. Isso é taxa inicial, ou, perdão, isso é valor inicial, ou taxa de variação, certo? Então, esse é o exemplo. Gente, eu vou finalizar a apresentação por aqui. Como eu falei para vocês, tinha uma parte que eu gostaria de abordar, que é a parte que eu trabalhei na dissertação, só que como a hora já está um pouquinho estendida, eu vou só passar, né? Caso alguém tenha interesse, depois me procura que eu passo, né, um artigo teórico que eu discuto as relações
relações que existem entre o contrato e aqui, didático, né, caso alguém se interesse, que eu acho que são bastante interessantes para um estudo inicial do contrato didático. Então, a gente tem a dissertação de Marilene, né, que foi uma das primeiras relacionadas ao contrato didático, inclusive ela investigou o contrato didático no livro didático. Tem o trabalho de Brito Menezes, né, que é o trabalho de Ana Paula, que eu acho que é um trabalho referência para quem estuda fenômenos didáticos de maneira geral. Então, se você quer investigar contrato didático, o primeiro texto que você tem que ler é a dissertação de Ana Paula. Temos o trabalho de Almeida, né, que é Fernando, que ele investiga a instituição do contrato didático quando se trabalha com a álgebra, né, quando se há a passagem da linguagem natural para a linguagem algébrica. Tem um conceito também de o trabalho de Lúcia Araújo, que ele analisa as rupturas que existem no contrato didático quando ela está trabalhando estratégias metacognitivas, né, que é um termo bem da psicologia, resolução de problemas algébricos. O trabalho de Oliveira, 2010, é um trabalho bastante interessante, porque ele analisa o que é que muda no contrato didático que o professor ele estabelece em 2 turmas. Então, ele analisa quais são as regras que o professor estabelece de contrato, que ele estabelece em uma turma, e quais são as regras de contrato que ele estabelece em outra turma, quando ele está trabalhando o mesmo saber, que no caso é a álgebra também. Tem um trabalho bem interessante, que é um trabalho recente, que é o de Valéria Borba, que ele propõe uma tipologia de contrato didático, certo? Então, ele classifica alguns tipos de contrato didático que podem existir baseada na relação que o aluno tem com o saber. Tem a tese de Fernando Emílio também, que é o mesmo Almeida 2008 aqui, que ele faz uma interconexão com a TAD e o contrato didático. Também é um trabalho que você precisa ler, caso você queira investigar contrato didático. E tem o meu trabalho, a minha dissertação, né, que eu trabalhei com análise do contrato didático no livro didático, e eu utilizei todas essas fontes que eu citei para vocês, né? Fiz toda uma revisão. Então, caso alguém se interesse, eu vou disponibilizar esse slide depois, então vocês procuram esse trabalho. Aqui estão as referências que eu utilizei, e pronto, gente. Finalizei a apresentação. Muito obrigado, Kessia. Seu trabalho muito rico, né? Muito amplo e profundo. Cada vez mais a gente vai aprendendo, né? Vai vendo elementos novos que falam sobre contrato didático, né? Uma coisa que quanto mais você investiga, quanto mais você pesquisa, você consegue encontrar algo novo, algo que vai ampliar essa discussão, como a sua dissertação fez, né? Ampliou ainda mais essa discussão. E aí, pessoal, eu vou fazer a primeira pergunta e eu queria depois que cada um fizesse pelo menos uma para poder a gente encerrar essa noite maravilhosa, né? Eu gostei bastante, uma aula aqui que eu falei para vocês que seria uma surpresa maravilhosa e de fato foi. E eu queria perguntar para a Kessia, a gente está aqui hoje numa turma de didática da matemática, né? Falando sobre um elemento teórico da teoria das situações didáticas. E o que essa teoria, né? Você deve ter também estudado ela, sei que você aprofundou na questão da discussão do contrato, mas o que essa teoria e o que esse elemento teórico ele trouxe de contribuição para você na sua prática enquanto professora? Eu acho que a teoria didática, a teoria das situações didáticas, né, ela discute as situações que a gente tem quando a gente está construindo o saber com o aluno, né? Então, eu acho assim que todas aquelas fases que ela discute são importantes, que a gente acaba buscando incorporar na nossa prática de ensino. Nem sempre é possível, porque cada saber que entra muda a relação de saber, institui-se um novo contrato e nem sempre a gente consegue cumprir aquelas fases. Da teoria das situações didáticas, não só da teoria das situações didáticas, mas também outras teorias que a gente estuda, como, por exemplo, a engenharia didática, né, que são teorias que elas meio que propõem fases, que são mais de um cunho metodológico. A gente tenta
buscar o que é que cada teoria diz em cada fase, o que é que se pode fazer, né? Contribuir para a construção do conhecimento do aluno. A questão do contrato didático, o que eu sempre falo é que o contrato didático, ele é um elemento analítico, né? Então, assim, ele não contribui nada, não traz nada, é uma palavra muito forte, assim, mas ele não traz elementos que a gente possa incorporar na nossa prática de ensino. Ele é mais, assim, analítico, né? Então, a questão dos efeitos, como eu falei, por o contrato didático ele ser mais, assim, analítico, né, tem algumas coisas, alguns comportamentos que a gente acaba se analisando. Então, por exemplo, essa questão do efeito é algo que a gente faz espontaneamente, sabe? Às vezes, quando a gente acaba instituindo essas regras, eu fico pensando bastante. Então, antes eu estava habituada a dar aula de matemática, e esse ano eu estou com a carga horária só de física. Então, assim, como eu estou em outra disciplina, minha relação com o saber mudou também, eu começo a analisar também, sabe? Que regras eu estou instituindo nesses saberes, né? Que são físicos, o que é que eu estou negociando com meus alunos? Quais são as expectativas que eu tenho com relação a cada aluno? Porque, querendo ou não, muda. Eu mudei minha relação com o saber, então mudei minhas expectativas quanto à turma. É isso, professor. Muito obrigado, Kessia. Por nada. Pessoal, vocês. Eu queria primeiro parabenizar, né, a professora pela palestra muito boa, e também eu fiquei em dúvida bem no início, quando o pessoal começou a explicar, né, logo antes da senhora entrar falando sobre a ruptura do contrato didático. E, tipo, como era falado, parecia ser algo ruim quando acontecia essa ruptura. Então, aí logo após a senhora veio e falou que não, que era até positivo, porque começava a estabelecer um novo contrato didático. Então, há momentos que essa ruptura do contrato didático entre a metodologia do professor, vamos dizer assim, abordar um assunto pode vir a ser ruim? Olha, eu nunca parei para pensar no lado maléfico da ruptura, não, vou ser bem sincera com você. Mas, assim, dentro da relação didática, dentro do contrato didático, eu acredito que não. Porque quando a gente está falando nesse tipo de ruptura, sabe? Tá passando um som aqui, deixa eu passar. Então, assim, quando a gente está falando desse tipo de ruptura, eu não consigo enxergar como sendo algo ruim, sabe? Pode haver. Eu acho que pode ser ruim se, por exemplo, quando ele rompe o contrato, ele, digamos assim, há um certo atrito entre professor e aluno e desencadeia algum conflito entre eles, mas eu não considero como que seja algo ruim. É um elemento essencial, né? Um elemento basal do contrato didático. Então, eu não vejo dessa forma. Ok, muito obrigada. Por nada. Mais alguém, pessoal? Aproveitem esse momento. Esse rico momento. Professora, eu também queria parabenizar a senhora e tal, e também fiquei com uma dúvida, na verdade. Quando a senhora fala de efeitos do contrato, seria os efeitos da não ruptura do contrato? Vê, não está relacionado a isso, sabe? Não é um efeito da não ruptura do contrato. Pelo que eu entendi, você falou sobre a palavra efeitos, né? Os efeitos de contrato, eles surgem a partir da negociação contínua do contrato didático. Então, eu acredito, a palavra efeito, né? Até na literatura não se tem uma justificativa por que a palavra efeitos, né? Eu acho que ela surge bem no sentido da negociação contínua do contrato didático, que é um efeito dessa negociação. Mas, de modo algum, ela é um efeito da não ruptura, assim. Ela surge naquela situação que o aluno está fracassando ali, está quase fracassando, e o professor, ele vem com uma dica, ele desce o nível, ele valoriza o saber que o aluno não tem, e diz, não, isso aqui está certo, sabe? Ele vem mais nesse sentido. Mas isso seria algo negativo. Eu senti como se fosse algo negativo, mas... ok. Os efeitos de contrato, eles são... inclusive, Brousseau, né, no escrito original, ele fala de efeitos perversos de contrato. Porque eles são algo que são nocivos
porque eles interferem na aprendizagem do aluno. Então, no momento que eu baixo um nível, eu estou tirando, ele diz, inclusive, o seguinte, que o professor, no momento que ele pratica, né, um efeito, ele tira do aluno a oportunidade de aprender. Ele se encarrega de uma tarefa que seria do aluno. Então, é algo ruim. Mas, como eu falei também, é algo inevitável, né? Inevitável assim. Eu acho que eu me expressei mal. Mas, assim, é algo recorrente. Há alguns efeitos que, porque assim, a gente tem, existe até um caráter subjetivo na nossa prática. Quando a gente vê ali o aluno fracassando, a gente, não, calma, vamos fazer assim. Você inconscientemente acaba dando dicas. Mas é aquela coisa, no momento que você tem conhecimento desses efeitos, você começa a se policiar. Não, não vou fazer isso, porque isso é um efeito, isso vai prejudicar a aprendizagem do meu aluno. Respondi? Obrigada. Sim, obrigada. Então, já que ninguém vai perguntar mais, eu acredito que o pessoal não tem mais dúvida, né? E, Kessia, para finalizar, a gente já está 1h30 praticamente de fala, sem você beber água, né? Garganta o tempo todo aí. Nem peguei a garrafa, professor. O Gogó falando o tempo todo. Kessia, eu posso te dizer que eu estou muito feliz em ver você com todo esse crescimento, né? Você de forma profunda e de forma rica, dando a contribuição de volta ao UPE, no lugar onde você nasceu, em termos de professora, fez a graduação e agora está voltando ao UPE, dando uma formação a esses futuros professores. Isso aí é algo assim que a gente não imagina a dimensão, né? Você, um tempo desse, estava como aluna, depois você entrou como uma das criadoras também do GPEM, né? E aí depois você vem como uma professora da UPE e agora como uma palestrante, né? Ou seja, você está numa caminhada diversa aí, sempre dando contribuições ricas para a Universidade de Pernambuco. A Universidade de Pernambuco, né, por meio, através de mim agora, agradece muito a sua participação e essa sua trajetória rica para cada vez melhorar a universidade e contribuir também na vida desses futuros professores. Agradeço muito por você estar aqui conosco essa hora, trazendo esse rico aprendizado para todos nós. Ok? Muito obrigado por tudo, viu? Muito feliz por isso. Obrigada ao senhor, professor, pelo convite. É sempre uma honra e eu estou à disposição. E caso alguém também tenha se interessado, né, por investigar o contrato didático, pode entrar em contato comigo por e-mail, WhatsApp, que eu disponibilizo material. Só uma coisa, professor, vou aproveitar o momento, eu queria fazer um convite, inclusive ao senhor, que o pessoal do Departamento de Matemática pediu para mim fazer uma apresentação na SECAP sobre uma metodologia que eu aprendi no mestrado, né? Que é a análise estatística implicativa. Que o meu orientador, ele usa bastante em pesquisas relacionadas à educação matemática, e eu acho que é uma metodologia que iria contribuir muito, assim, para o PE Garanhuns, já que muitas vezes a gente acaba não tendo subsídios, né, para utilizar metodologias estatísticas mais complexas. Então, caso alguém se interesse, vai ser dia 4, eu não me recordo a hora, mas depois vocês podem ver a programação, que eu vou falar um pouquinho sobre análise estatística implicativa e como utilizar ela nas pesquisas de ensino de matemática. Então, estão todos convidados. Professor, se eu puder me prestigiar lá, será uma honra. Sem dúvida nenhuma. Faça o seguinte, vou deixar um pedido para você. Manda para mim os detalhes que eu ponho no grupo da didática da matemática. Pode ser? Pode, professor. Pronto. Obrigado, Kessia. Meus queridos alunos, muito obrigado também por vocês terem ficado até esse momento, prestigiando, participando, com toda essa riqueza da professora Kessia Eloy.